sou o Rodrigo Madeira, eu trabalho na gerência de análise setorial do BNDES. Nós fazemos estudos sobre o setor de telecomunicações e de TI em geral. Estou aqui com a equipe do BNDES, que está por ali, 2 pessoas que fazem as análises das operações de crédito, sabem bastante sobre os regramentos do banco na atuação das operações de crédito, o Ricardo e o Felipe Jalon. Eu vou até pedir para eles subirem aqui, para ocupar aqui as cadeiras, porque eventualmente eles podem ajudar a tirar alguma dúvida de vocês mais direta. Agradecer ao David ao convite. O contexto geral dessa apresentação é falar um pouco do BNDES numa estratégia de inclusão digital e como o BNDES vê os provedores regionais nessa estratégia de inclusão digital. A internet ela passou a ter um caráter de essencialidade. A gente sabe que a internet tem diversas externalidades positivas, tanto na difusão do conhecimento, que implica em redução das desigualdades, tanto na produtividade. Existe um estudo do Banco Mundial que fala que a cada 10 pontos percentuais de aumento na penetração da banda larga, você tem um aumento de 1,38 ponto percentual no PIB per capita. Um estudo mais recente, aplicado à realidade brasileira, feito pelo IPEA, fala que o aumento de 1% na média do acesso à banda larga acarreta um aumento de 0,077% do PIB. Isso parece pouco, mas se você está falando que está falando de 1% na média de acréscimo de penetração de banda larga, isso implica que se você aumentar, se você dobrar a penetração da banda larga hoje no Brasil, que ela está mais ou menos, eu vou falar no próximo slide, quase a metade, você pode ter um impacto absurdo em termos de PIB. Estou me confundindo aqui ainda, acho que é melhor olhar por aqui, porque ele está meio torto. A penetração de serviços de internet dos domicílios brasileiros ela ainda está em torno de 53%. 54%, ela ainda é baixa se você olhar, por exemplo, a Europa, que tem 82% de penetração de banda larga. Mas não é só uma questão da penetração, a velocidade também ainda é baixa. Ela é 1/3, em geral, dos Estados Unidos na velocidade e 1/4 da Coreia. E dentre as conexões de banda larga fixa, 28% eram efetuadas por cabo de TV por cabo de TV. Aí no percentual bem baixo, você ainda pode evoluir bastante em fibra ótica na penetração da banda larga, na qualidade da penetração da banda larga. Só pontuar aqui que quando você olha nos estados, nas regiões do Norte e Nordeste, você tem 46% no Norte e 40% de penetração de banda larga. Um volume ainda muito baixo, muito aquém do desejado, porque são as regiões que têm o IDH médio mais baixo do Brasil e você precisa evoluir na inclusão digital para eventualmente trazer mais oportunidades e maior crescimento econômico nessas regiões. Como que a gente resolve isso? Através da política pública. Uma política pública bem direcionada, com mais investimento e mais financiamento para o setor. Essas soluções elas têm que ser orquestradas conjuntamente. Você tem soluções que endereçam tanto os grandes operadores quanto os provedores regionais. Você está ocorrendo a discussão do PLC 79, você tem os termos de ajustamento de conduta das operadoras, você tem o FUST, que infelizmente nunca foi utilizado para o seu objetivo. Já são cerca de 20 bilhões de reais contingenciados. E você tem os provedores regionais, que estão cada vez tendo um papel mais importante na inclusão digital, principalmente nas áreas mais remotas. O BNDES está tentando atuar em 2 frentes. Uma linha de conectividade inclusiva, que foi feita para ser atacada junto às grandes operadoras, eventualmente fornecendo algum tipo de crédito mais barato para forçar as operadoras a irem um pouco além da fronteira econômica do investimento delas, indo em regiões que poderiam não ter alguma rentabilidade boa financeira, mas que tem um mérito de política pública. E o plano de ação de provedores regionais. Ano passado, a gente entregou para o CASAB esse plano de ação com o objetivo de diminuir a restrição de acesso ao crédito que os provedores regionais têm. Só para eu ter uma ideia aqui, quem aqui é provedor regional? Então, é um volume bem maior dos outros eventos que eu fui. Em geral, tinha muito fornecedor de equipamento e, às vezes,
eu fazia essas perguntas, 2 ou 3 pessoas levantavam a mão e eu sentia que eu não estava falando com as pessoas corretas. Agora eu acho que eu estou falando com as pessoas corretas. Metade aqui, pelo menos, é provedor regional. Quem já atuou com BNDES? De forma indireta. Cartão BNDES, BNDES Finame, Viajante Financeiro. 6, 7. Dos que atuaram, quem já teve... Quem conseguiu liberar dinheiro pelo cartão BNDES junto ao agente financeiro esse ano? Pelo menos tenha tentado. Vocês estão sentindo alguma percepção de redução do limite de vocês com o agente financeiro para usar o instrumento do banco? Alguém sentiu isso esse ano? Uma pessoa. Eu gosto de fazer essas perguntas porque essa aproximação que a gente está fazendo com os provedores regionais, você tem os dados, mas a gente sabe que os dados, às vezes, eles podem eventualmente ter alguma distorção, alguma subestimação. Essa pesquisa de campo que a gente tem feito é muito importante para a gente entender a percepção de vocês e como que a gente pode se localizar para poder atuar de forma mais certeira. Os provedores regionais, eu acho que vocês já viram bastante esse número, cresceram 15%, quase 16% nos últimos, 53% nos últimos 12 meses e atingiram cerca de 16% de market share, se tornando a 4ª maior operadora de banda larga fixa do país. Bem relevante. A gente está falando em 16% do share de mercado, e 16% de share de mercado, de acordo com a MCTIC, em municípios que são de difícil acesso, municípios que não atraem investimento das grandes operadoras. Em 1.241 municípios, aqui são dados do MCTIC, do Ministério das Comunicações, Tecnologia e Inovação, 25%, 50% do share de mercado, acima de 50% do share de mercado, essas empresas já têm em 1.241 municípios. Bastante coisa. Esse gráfico mostra a representatividade nos provedores regionais. É exatamente esse dado que eu estou falando, acima de 50%. Quem está clarinho ali tem 0 a 10% de participação dos provedores regionais, o azul mais claro de 10 a 50%, e nos municípios de acima de 50% de share de mercado está o azul escuro. Quais são os desafios que os provedores têm? Acho que vocês sabem muito bem os desafios que vocês têm. O que a gente se deparou? A questão da informalidade, o que torna um pouco mais complexo até a atuação com o BNDES, porque é difícil para um banco atuar com uma empresa que está, de certa forma, atuando ainda na informalidade. Baixo nível de governança, eventualmente os balanços financeiros não têm nenhum tipo de auditoria, ou então a empresa nem tem um balanço financeiro. A tributação do setor, que a gente sabe que é complicada, eventualmente as empresas usam de determinados artifícios, e aí eu gostaria de falar que eu não sou da Anatel, gente. Fiquem tranquilos, vocês podem falar com a gente com tranquilidade. A gente não está aqui regulando ninguém, a gente está aqui para tentar atender vocês de uma forma melhor. A gente sabe que essa questão da tributação implica em determinados comportamentos em relação ao número de CNPJs, de receita, porque o provedor prefere ficar no simples. Então, o que a gente tem que fazer é entender a situação de vocês e ver como a gente consegue adequar os instrumentos para atendê-los de forma melhor. Nós temos a questão dos custos regulatórios, do compartilhamento de infraestrutura, que a gente sabe que tem uma resolução da Anatel que, eventualmente, o preço dos postes, do uso dos postes não é o que deveria ser. E o principal problema identificado pelo BNDES, não o principal problema aqui com o chapéu do BNDES, que é a restrição de crédito, que é exatamente onde a gente pode atuar. O que a gente tem tentado fazer é atuar junto aos agentes financeiros para ampliar o uso dos produtos indiretos do banco. Tá? A gente tem tentado também adaptar ou criar instrumentos para atender os provedores, equacionar a questão das garantias dos projetos, que a gente entende que é um problema relevante, dado que as instituições financeiras elas não aceitam a fibra ótica como garantia real do projeto, e atuar em projetos estruturados em parcerias, eventualmente com o próprio Ministério ou com a RNP. A gente já teve algum relacionamento com provedores regionais nos últimos 10 anos, mas sempre esbarramos na questão das garantias e da informalidade. A gente já teve de apoio indireto em 2015 100 milhões, e em 2017 a gente teve um apoio indireto de 61 milhões de reais para o setor. A gente sabe que
pode evoluir, mas 61 milhões de reais para o segmento de forma indireta é um valor até relevante. O cartão BNDES é a principal fonte de financiamento e a gente, nos últimos 10 anos, fez 3 operações diretas. 2 com a Brisanet, uma aprovada recentemente, que gerou até bastante questionamentos com relação aos provedores, começaram a mandar fale conosco para o BNDES, como é que eu faço para pegar esse financiamento. A Brisanet é um provedor que já está muito estruturado, que tem balanço auditado, e aí eu enfatizo aqui a importância dos provedores se organizarem financeiramente, porque isso facilita muito na hora da concessão de crédito, da análise de crédito. A Mob Telecom também, que tem uma operação, qual foi o ano? 2014, eu acho, né, ou 2015, da Mob Telecom. Em 2012, a gente pensou o Ministério estava pensando num fundo garantidor específico, só que não foi para frente, eventualmente o BNDES seria um parceiro. Questão orçamentária, não havia recursos do Ministério para colocar no fundo, e tem uma questão também operacional, que a gente precisa que um volume grande de operações entre de uma vez só, porque a engenharia financeira dos fundos garantidores funciona dessa forma. A gente tem um próprio fundo garantidor que a gente é cotista, que é o Fundo Garantidor de Investimento. Em 2015, a gente tentou pensar em alguma coisa para usar para o setor, mas a gente barrava no limite baixo, que era 1 milhão só, agora a gente tem 3 milhões, mas o principal problema do uso desse fundo garantidor, que ele é usado pelos bancos, pelos agentes financeiros, quando o provedor regional vai usar um produto do banco, é que o sistema de TI dos bancos não está preparado para operar o Fundo Garantidor de Investimento. E há uma resistência dos agentes financeiros em utilizar o FGI, e dentro desse plano de ação a gente está tentando se aproximar dos agentes para convencê-los da importância de usar o FGI para o setor. As operações indiretas, esse é só um gráfico mostrando o dado que já havia falado anteriormente. O que eu queria enfatizar aqui é que o cartão BNDES e o Finame são os mais indicados para operações de crédito de até 1 milhão de reais. Eu vou falar um pouquinho aqui dos perfis de faturamento de empresa e quais os produtos que a gente tem do BNDES. Nós temos hoje, na verdade, nós temos 2 produtos. Um terceiro produto está sendo pensado, vou falar um pouquinho de cada um deles. O Finem Telecom, que é um mínimo de 20 milhões de reais de operação de crédito, que está muito fora da realidade da grande maioria dos provedores regionais, voltado principalmente para os provedores mais bem estruturados, com perfil de faturamento aproximadamente de 50 milhões, depende de uma análise de crédito. Não exige balanço auditado, a não ser que você utilize recebíveis como garantia. Se você utilizar os recebíveis como garantia, o BNDES precisa auditar o balanço. E a gente está estudando reduzir esse mínimo para 10 milhões. Se a gente conseguir reduzir para 10 milhões, a gente consegue atuar com empresas no perfil de faturamento de cerca de 30 milhões, que já melhora um pouco, a gente já consegue atingir, sei lá, cerca de 20 empresas, pelo menos, 25 empresas que estão nesse range de faturamento. O produto mais novo, que foi o que a Brisanet utilizou, que é o BNDES Giro Direto, que é a operação de, no mínimo, 10 milhões, tem algumas regras que estão aí, prazo máximo de 5 anos, com carência de 24 meses. Perfil de faturamento, 50 milhões ou mais, também é um produto que acaba só funcionando para as empresas maiores e por exigir balanço auditado para as empresas maiores que já estão estruturadas. O custo anual, eu não comentei aqui, o custo do Finem Telecom é um pouquinho menor, né, que a TLP. A TLP foi 2,55% em maio, compondo com 1,3% de remuneração do BNDES, mais um spread de risco de acordo com a análise de crédito da operação. O BNDES Giro, a diferença é 1,7% ali, que é a remuneração básica do BNDES. E, recentemente, o banco está operando com taxa Selic, taxa fixa, através dos agentes financeiros. A garantia, a diferença das garantias de um para o outro, no BNDES Giro Direto, você pode usar os recebíveis por ser auditado, pode usar fiança bancária, eventualmente pode usar garantia pessoal. Finem Telecom você também pode usar garantia pessoal, fiança bancária, a estrutura de garantias é a mesma. Mas acho que o que importa para a grande maioria aqui é esse terceiro produto que a gente está pensando. Eu queria enfatizar que esse produto novo, ele vai estar em teste nesse ano. A gente vai pilotar algumas operações para ver como ele vai funcionar.
Ele não é um produto para todas as micro, pequenas e médias empresas, é um produto focado em micro, pequenas e médias empresas de setores que o BNDES entende que tem uma externalidade muito grande e tem um perfil de empresas menores que tem uma relevância muito grande, um impacto econômico muito grande. É voltado principalmente para as empresas da economia do conhecimento. A gente está falando em inclusão digital também, porque a difusão do conhecimento exige a inclusão digital. A gente está falando de empresas do setor de cultura, algumas empresas do setor de farmacêutica também, relacionado também à economia do conhecimento, empresas do setor de energia solar. Então, ele vai ter um range, não vai ser para todas as micro, pequenas e médias empresas, mas os provedores regionais estão inclusos nesse hall de empresas que poderão utilizar esse produto. A ideia é que ele atenda a operações de 1 a 10 milhões. Quando a gente está falando de operações de 1 a 10 milhões, a gente está falando de um provedor que tenha um faturamento no mínimo de 4 milhões. Ou seja, todos aqueles provedores que estão entre 4 e 30 que estavam desassistidos, eles serão endereçados através desse novo produto. Ele não vai ter exigência de balanço auditado, a gente não sabe se exatamente não vai ter, mas assim, o que a gente está fazendo força é que não tenha, que você eventualmente tenha apenas uma revisão limitada do balanço, porque a gente sabe do custo que é você auditar a conta. A possibilidade de comprar equipamentos importados, não vai haver exigência de conteúdo nacional, e o custo anual a gente não sabe ainda. A garantia ela vai ser pessoal. E aí, quem tiver dúvidas com relação ao que seria essa garantia pessoal, a garantia pessoal é nada mais do que o sócio se responsabilizar por aquela operação de crédito. Ele não precisa hipotecar nenhum imóvel. Se eu estiver falando alguma besteira, vocês me corrijam. Porque eles são os homens das operações. Eu sou o chato que faz análise e fica pentelhando eles, mas eles são os homens das operações. Então, a gente entende que esse produto tem uma grande chance de rodar com alguns provedores regionais. Então, um resuminho aqui para colocar vocês dentro do que a gente está pensando, para ver como é que cada um se posiciona dentro do nível de faturamento anual. É um resuminho. Até 4 milhões, a empresa deve pensar em utilizar o agente financeiro para os produtos do banco, cartão BNDES, BNDES Finame. Entre 4 e 30 milhões, a gente vai conseguir atacar essas empresas com esse novo produto. Tá? Entre 30 e 50, a empresa vai ter duas opções. Ela vai poder usar tanto o novo produto do BNDES e, se a gente conseguir reduzir o limite mínimo do produto Finem Telecom, que antes só era utilizado pelas grandes operadoras, principalmente pelas grandes operadoras. A gente tem o histórico de algum provedor que utilizou o Finem Telecom? A gente tem algum histórico de provedor regional que usou o Finem Telecom ou Jalon? Algum provedor regional que usou o Finem Telecom? Não, né? A gente não tem nenhum histórico de provedor regional que usou o Finem Telecom. A Brisanet usou o Finem Telecom. A Brisanet é um histórico de um provedor que usou o Finem Telecom. Antes, só as grandes operadoras utilizavam. O que a gente está propondo internamente é que a gente reduza esse limite para 10 milhões, porque existe um universo de 20 empresas que poderiam utilizar esse produto que antes só era utilizado para as grandes operadoras. E até o nosso planejamento estratégico do banco, ele mostrou a necessidade de a gente se posicionar, pensando numa estratégia de política pública, inclusão digital, deslocar das grandes operadoras que eventualmente já possuem acesso ao crédito, acesso ao mercado de crédito privado ou ao mercado de capitais, para a gente direcionar um pouco mais os nossos esforços para os provedores regionais. Isso foi um resultado do nosso planejamento estratégico, inclusive. E operações superior a 50 milhões, a empresa poderia usar o BNDES Giro, que é um produto bom do banco, que é um recurso não carimbado, ou o Finem Telecom, que foi o caso da Brisanet, que utilizou. Então, onde a gente está hoje com a atuação com os provedores e onde a gente quer chegar? A gente não tinha nenhuma estratégia de fomento. A gente está começando a fazer, a gente já está desde o início do ano, nessa estratégia de fomento, indo em eventos, conversando, se aproximando, tentando entender a realidade do setor, fazendo um diagnóstico.
e já conversando com muitas empresas para, eventualmente, já virar para uma operação de crédito, para criar cases de sucesso no setor, além da Brisanet e da Mob Telecom. Essa estratégia ela foi articulada com o Ministério, tá? Foi articulada também com a Brint teve um papel fundamental nessa estratégia. Eles atuaram nas duas pontas, cobrando a gente uma atuação mais forte no setor, passaram para a gente bastante material, a gente teve uma atuação conjunta interessante. A gente teve apenas 2 financiamentos, esse slide já está desatualizado, porque a Brisanet foi aprovada recentemente, né? Então 3 financiamentos diretos, foram 2 da Brisanet e da Mob Telecom. A gente queria chegar pelo menos a 10 financiamentos diretamente com provedores regionais até 2019. Mas eu acho que se a gente tiver esse novo produto, a gente pode ter um número maior de financiamentos. Fundo garantidor, FGI, poucas utilizações de provedores regionais. A gente quer procurar principalmente os bancos públicos, as agências de fomento e os bancos regionais de desenvolvimento para convencê-los da importância de usar o FGI. A gente tem feito reuniões com pessoas no BNB, a gente fez também no BDMG, temos uma agenda eventualmente a ir com o Desenvolve São Paulo, com o BRDE, utilizar esses bancos regionais de desenvolvimento para fornecer crédito para vocês utilizando o FGI. A gente tem que destravar, então a gente tem que usar esses parceiros do setor público, porque se você está pensando numa estratégia de política pública, a estratégia de política pública ela tem que ser pensada usando todos os instrumentos possíveis, não só o BNDES, a gente tem que utilizar também as agências de fomento e os bancos de desenvolvimento de regionais, que eles são muito importantes porque eles são bem capilarizados. Você tem praticamente toda a unidade da federação tem uma agência de fomento, um banco de desenvolvimento que concede crédito e poderia eventualmente utilizar o FGI como um repassador de crédito do BNDES. A gente não conseguia financiar diretamente operações de 1 a 10 milhões, isso a gente vai tentar fazer agora usando esse novo produto de forma piloto. E a gente não tem nenhum fundo de crédito de participação de provedores. Isso é algo que a gente tem visto que está acontecendo. Existe um movimento, principalmente dos provedores mais estruturados, com faturamento acima de 30 milhões. Os fundos de investimento estão começando a sondar esses provedores, eventualmente para comprar uma participação, escalar algum movimento de fusões e aquisições também. A gente está percebendo que está cada vez mais aquecido. Isso aí está muito mais no papel do que esse produto novo. Esse produto novo a gente já está discutindo internamente, deve sair a qualquer momento. Quando a gente está falando em operações via fundos, eventualmente adquirindo participação em provedores regionais, isso está muito não maduro ainda, mas é algo que a gente está vendo. A gente está vendo o que está acontecendo e fazer um diagnóstico disso para saber como o BNDES pode estimular esse processo de participação desses fundos e, eventualmente, esse processo de fusões e aquisições é relevante e a gente está atento. Eu acho que me sobraram ainda 6 minutos. Como eu sei que vão surgir muitas perguntas, eu acho que eu vou aproveitar, então, para abrir para o pessoal perguntar. E a gente está aqui na feira, vai ficar o dia inteiro aqui. Então, procurem a gente quer conversar, quer entender a realidade de vocês. Bom dia, meu nome é Ivan, falo da IOL, Rede de Provedores da Bahia. Recentemente, o Banco Caixa Econômica ela fez um contrato com a gente, juntamente com a parceria com o Banco do BNDES, e logo após o banco ela não aceitou essa proposta. Depois de contratos assinados, enviados ao banco, e o banco enviou ao BNDES e depois eles indeferiram o processo. Por que isso? Foi a Caixa que indeferiu o processo, numa operação indireta. Depois de assinado o contrato. O banco, aí eu preciso falar aqui no nome do BNDES. Nas operações indiretas, o BNDES não faz análise de crédito e não é responsável pela decisão final de tomada de crédito. O banco concede o instrumento, a Caixa opera via agente financeiro e provavelmente foi uma decisão da Caixa e não do BNDES. O que a gente tem tentado fazer é conversar com os agentes financeiros, porque realmente o momento da economia ele não é bom.
Você tem um momento de grande alavancagem financeira das empresas, grande alavancagem financeira até das pessoas físicas, e há uma restrição de crédito geral na economia. E, obviamente, não seria diferente com os provedores regionais, já que os provedores regionais já são historicamente têm crédito contingenciado. Então, eu acho que é uma decisão, provavelmente foi alguma decisão de tomada de risco da Caixa, e eu não posso falar por eles. Mas mesmo depois do contrato assinado, isso não é para ser feito anteriormente, antes de assinar o contrato? Eu imagino que sim, mas aí é o que eu estou falando, não posso falar pela Caixa Econômica Federal. Ok, obrigado. Nada. Eu esqueci de falar aqui, ó, quem quiser pegar o QR Code aqui, isso aqui leva direto para a página do BNDES Giro, tá? Para vocês conhecerem o produto. Obrigado, gente.